Fala, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do capítulo 2 do livro de filosofia de vocês. Estou com o meu livro aqui. Na telinha de vocês está o gabarito. Nós vamos fazer a leitura juntos, tá? Vamos falando um pouquinho, comentando as respostas, e assim a gente consegue destrinchar direitinho tudo o que foi pedido nos exercícios, ok? Bom, número 1. Página 19 do livro de vocês. O que significa dizer que a palavra liberdade não é unívoca? Quais são os sentidos que geralmente a filosofia dá a esse termo? O livro traz, nós falamos sobre isso no capítulo 2, sobre essa questão. O livro traz uma resposta aí. Afirmar que o termo liberdade não é unívoco equivale a dizer que ele pode ter diferentes significados ou interpretações. Ou seja, a liberdade ela não tem um sentido fechado. Ela não tem somente uma explicação. Ela é unívoca, ela não é unívoca nesse sentido. Se ela fosse unívoca, ela só teria uma interpretação. Então, dizer que ela não é unívoca significa dizer, então, que ela não tem somente uma explicação, mas ela tem diferentes significados, ok? Na continuação, quais são os sentidos que geralmente a filosofia dá a esse termo? A filosofia, em geral, atribui a essa palavra 3 conceitos: o de liberdade de ação, de liberdade da vontade e de liberdade da razão. Foram os 3 tipos de liberdade que nós estudamos, Vou dar uma aumentadinha aqui para ficar melhor a visualização de vocês, que nós estudamos no capítulo 2, ok? Número 2. Como Thomas Hobbes define a liberdade de ação? Thomas Hobbes, um grande nome da história da filosofia, um filósofo contratualista que defendia a monarquia absolutista como melhor forma de governo. Tá? Para Thomas Hobbes, a liberdade de ação consiste na ausência de impedimentos para realizar uma ação, ou seja, a liberdade é você fazer o que bem entender, não ter nenhum impedimento para fazer o que bem quiser, ok? Número 3. Por que se diz que a liberdade de ação nunca é absoluta e quase nunca é nula? A liberdade da ação não é absoluta porque sempre podem aparecer empecilhos, obstáculos. E ela quase nunca é nula porque normalmente resta sempre alguma possibilidade de ação. Ou seja, a liberdade de ação ela não é absoluta porque, infelizmente, nós temos aí, como nós já aprendemos, algumas certas questões que nos impedem de fazer determinadas outras coisas. Então, ela não é absoluta. Se nós estivermos presos num trânsito, por exemplo, eu não consigo sair com o meu carro daquele lugar, tá? E ir para o meu trabalho, um exemplo. Ou seja, a minha liberdade, ela naquele ponto não é absoluta, mas ao mesmo tempo ela não é nula. Por quê? Porque eu posso sair do carro e ir andando. Ou seja, a minha liberdade não é absoluta, mas também não é nula, ok? Número 4. A charge a seguir faz uma leitura de elementos da história da descolonização da África ao longo do século XX, processo que começou a se fortalecer no pós-Segunda Guerra Mundial, quando potências europeias que tinham colônias no continente se enfraqueceram. Nesse contexto, surgiram movimentos e grupos lutando pela independência política de seus territórios. Tem uma charge aí no número 4 que caracteriza muito bem a questão da exploração dos povos na África, ok? Da exploração dos europeus na África. Letra A. Com base na imagem e em seus conhecimentos, comente os elementos da charge, relacionando-os ao momento histórico ao que se refere. O livro traz aí como resposta: a charge mostra a iniciativa de africanos em deixar de fornecer matéria-prima e mão de obra no contexto em que estavam inseridos, passando a combater o colonizador europeu. Ou seja, dentro dessa questão da liberdade,
os povos africanos, eles não tinham essa liberdade que hoje existe. Eles eram povos escravizados, que tinham a sua mão de obra escravizada pelos colonizadores, que eram europeus. E a charge traz exatamente essa questão. Eles trabalhando e, num determinado momento, eles passando por cima dessa colonização, ok? Buscando, de certa forma, a sua liberdade. A letra B. Qual tipo de liberdade é objeto de luta em processos como o do contexto histórico ao que alude a imagem? A imagem ela está falando de uma escravidão, de uma colonização. Então, qual é o tipo de liberdade que isso pode trazer, pode ser colocado? Uma busca de liberdade de ação, de você poder fazer aquilo que você bem entender, né? Agir da forma que você bem entender, ok? Letra C. Qual a relação entre esse tipo de liberdade e a política? O que a política e a liberdade de ação têm diretamente nessa questão? O livro traz como resposta a liberdade da ação é justamente aquela que é levada em consideração quando se pensa em sociedade e na vida política. Por quê? Porque quando nós queremos politicamente idealizar alguma coisa, nós temos a liberdade de poder agir, de poder fazer aquilo, de poder lutar por aquilo dentro de uma democracia. E se somos escravizados e colonizados, como na charge, né, como aconteceu na África na época da escravidão, essa liberdade política ela também é cerceada, ok? Então é a liberdade de ação. Número 5, vou pular a página. Vamos para a página 20, número 5. Segundo John Locke, por que sem lei não há liberdade? Explique a partir de um exemplo. Bom, de acordo com Locke, sem lei não há liberdade porque a lei é que garante a liberdade como direito fundamental. Sem ela, nada impediria a escravidão de uns por outros. Por exemplo, John Locke, também um filósofo assim como Thomas Hobbes, contratualista, ou seja, que fala do contrato social que ocorreu para começar aí a sociedade, para se iniciar uma sociedade. John Locke ele tinha uma visão liberal das questões, tá? Ele tinha uma visão do liberalismo junto com a liberdade. Para ele, a sociedade ela não deveria ter nada além, né, do Estado aí, podendo ajudar na segurança. Todas as outras questões deveriam ser através da meritocracia do ser humano. Sendo assim, dentro dessa questão da liberdade, ele dialoga diretamente com a liberdade de buscar aquilo que bem entender cada indivíduo. Sendo assim, ele traz essa resposta, né, que deve haver a lei. Por quê? Porque a sua liberdade, essa frase caracteriza bem a concepção de John Locke, a sua liberdade ela só pode existir até onde não atrapalhe a liberdade de outras pessoas. Então, as leis elas serviriam para organizar a liberdade individual de cada um. Número 6. Como se pode definir a liberdade da vontade? A liberdade da vontade pode ser definida como a liberdade de autodeterminação das ações. É a liberdade de um indivíduo querer aquilo que ele quer. Ou seja, é você ter a possibilidade de ter vontade de escolher alguma coisa e, sendo assim, você conseguir buscar aquilo que você quer. Essa é a liberdade da vontade que foi trabalhada aí neste capítulo. Número 7. Quais os 3 processos psíquicos analisados por Aristóteles quando ele trata do ato de escolher? Descreva cada um deles, né? Bom, ele traz a número 7 aí a deliberação, que é a escolha, né, e a volição. São os 3 processos psíquicos aí que são analisados: deliberação, escolha e volição. Onde a deliberação irá elencar os meios para a escolha, ou seja, é onde você vai deliberar, vai poder fazer aí a sua proposição de possibilidades, ok, de escolha. A própria escolha, onde você irá realizar o ato em si da escolha, né, e que advém
aí a responsabilidade e, por fim, a volição, que é o processo pelo qual se faz a escolha correta do ponto de vista ético, ou seja, está ligado diretamente a você poder fazer aquilo que está dentro da ética a qual a sua sociedade vive. Perfeito? Número 8. Nós temos dois textos na questão número 8. Tá? Um texto falando sobre Santo Agostinho, né? Os dois textos falam sobre Santo Agostinho, né? O texto 1 e o texto 2 são do livro de Santo Agostinho chamado Confissões. Letra A. Em relação ao tema da liberdade, que conceito Aristóteles parecia estar procurando, mas só o pensamento cristão com Santo Agostinho conseguiu formular de maneira mais explícita. Explique este conceito. Bom, letra A. O que Aristóteles parecia estar procurando, mas somente o pensamento cristão com Santo Agostinho conseguiu formular de modo mais explícito, foi o conceito de livre-arbítrio. Nós trabalhamos esse conceito, né? Ou seja, o indivíduo ter a capacidade de determinar a si mesmo, tá? Mesmo que já se tenha algo pré-determinado a ele, ele também tem a possibilidade, mesmo assim, de se determinar, de determinar a si mesmo, de fazer as suas próprias escolhas. Essa é a questão diretamente ligado ao livre-arbítrio, ok? Número 8, letra B. Que tipo de situação interior em sua própria vida Santo Agostinho revela na passagem de suas Confissões, reproduzida no texto 2. Então, na passagem das Confissões, reproduzida no texto 2, Santo Agostinho revela conflitos interiores em relação às suas vontades entre o querer o mal e o querer o bem. Ou seja, Santo Agostinho, mesmo aí sendo um cara super ligado às questões éticas cristãs, também tinha diretamente esse ponto aí de escolha, da sua liberdade de ação, da sua liberdade ao qual ele chama de livre-arbítrio, de ter que deliberar, de ter que escolher entre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E ele então também teve aí uma passagem, uma situação na sua própria vida ao qual ele teve que fazer escolhas, ok? Número 8, letra C. Qual a relação entre a imagem reproduzida no texto 1, o texto 2 e o conceito agostiniano que serviu de resposta ao item A desta questão? Então, a letra C, vamos lá. Por meio da observação atenta do conflito de vontades que havia dentro de si, Agostinho percebeu e desenvolveu o conceito de livre-arbítrio. Já em idade adulta, ele se converteu ao cristianismo, como se vê no afresco reproduzido no texto 1, que retrata seu batismo, rito que confere caráter de cristão ao novo membro da igreja. Esse processo de conversão, de escolha entre o caminho da fé e outros caminhos à vontade, foi fundamental para a formulação da ideia de livre-arbítrio. O filósofo percebeu que sempre havia a possibilidade de haver determinada escolha diante das diversas vontades que percebia dentro de si. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio. O certo está em um determinado ponto, em um determinado lugar. Fazer o certo é o que nós devemos fazer. Porém, você, enquanto ser livre, enquanto liberdade que tem de indivíduo, você pode fazer a escolha errada. Mas o certo está ali. O certo você pode vislumbrar, você pode conhecer. Tá? Então, Santo Agostinho, a partir do momento em que se transforma em um cristão, ele consegue começar a perceber aí as questões verdadeiras, as questões boas, as questões corretas. Tá? E ele consegue determinar assim que há um livre-arbítrio ao ser humano. Você pode fazer as suas escolhas assim como ele fez. Ok? Número 9, pulando de página, indo para a página 21, última página dos nossos exercícios desse capítulo. Número 9 tem um texto, tá? De Jean-Paul Sartre, que fala sobre o existencialismo, tá? Que fala sobre a questão da liberdade. Acerca do texto que você acabou de ler, fragmento do escrito sartriano O Existencialismo é o Humanismo, responda ao que se pede. Letra A.
O que significa dizer que a existência vem antes da essência, segundo Sartre? Nós trabalhamos isso também, nós vamos trabalhar isso, trabalhamos nesse capítulo e vamos trabalhar isso no próximo capítulo também, no capítulo 3. Bem melhor do que foi trabalhado aqui no capítulo 1, no capítulo 2. Então, letra A. Dizer que a existência vem antes da essência significa considerar que primeiro vêm as escolhas, que irão determinar a essência, a personalidade. Em outras palavras, o ser humano tem sua essência advinda de suas escolhas, feitas em liberdade. Aos poucos, ele vai tomando consciência de sua existência em seu processo de autoconstrução. Sendo assim, Jean-Paul Sartre acredita que o ser humano, ele primeiro existe. A partir do momento em que ele existe, ele começa a ter que fazer escolhas. E essas escolhas elas serão feitas por toda a sua vida. Essas escolhas, na sua concepção, é o que fará do ser humano um homem livre. E tudo aquilo que acontecer com esse ser humano vai ser por culpa ou por vontade dele mesmo, porque ele quis agir daquela forma. Ele foi livre para escolher aquilo. Ele tem uma frase muito importante, que é: o homem está condenado a ser livre. Estranho, condenação e liberdade na mesma frase, mas é porque ele via a liberdade como algo muito forte, como algo muito pesado para o ser humano, porque todos os dias nós temos que fazer escolhas, ok? Letra B. Qual é a relação que Sartre faz entre a sua visão de existencialismo e a angústia? Para Sartre, a existência humana envolve angústia, porque o ser humano está condenado a ser livre. Diante da consciência dessa condição, como ser que precisa fazer escolhas que envolvam a si e a humanidade, o homem não consegue escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Ou seja, o que eu acabei de falar, o homem está condenado a ser livre. Então, essa liberdade, ela causa, nós vamos aprender melhor isso no capítulo 3, tá? Mas ela causa uma angústia, ela causa um desespero, tá? Essa angústia, ela vem porque nós temos que fazer escolhas a todo momento. E a gente se desespera porque somos nós, solitariamente, que devemos fazer essas escolhas, mesmo que tenhamos aí a contribuição, a ajuda de pessoas. No final, essa escolha é feita por nós mesmos, ok? Letra C. O pensamento existencialista sartriano é marcado pelo ateísmo, isto é, pela negação da existência de Deus. No texto, que relação o filósofo francês estabelece entre o ateísmo e a conduta humana? Sartre entende que, se Deus não existe, não encontramos já prontos valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. Assim, não teremos nem atrás de nós, nem na nossa frente, no reino luminoso dos valores, nenhuma justificativa e nenhuma desculpa. Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si mesmo. E como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz. Ou seja, o ser humano, ele não escolheu viver. O ser humano, ele não escolheu nascer naquela circunstância, tá? Mais uma vez, nós vamos falar melhor sobre isso no capítulo 3. Mas já adiantando, nós não escolhemos essas circunstâncias, tá? Porém, mesmo assim, o ser humano ele tem a liberdade de como reagir a essas circunstâncias. Então, para Sartre, nós estamos a todo momento fazendo escolhas. Nós não temos nada determinado, porque na sua concepção, Deus não existe. Então, não tem nada anterior à nossa vida na Terra e não tem nada após a nossa vida na Terra. Nós temos que viver aqui, o agora. E a nossa consciência, na sua concepção, é puramente o que vai fazer com que a gente faça escolhas livres, ok? Por fim, número 10. O que é liberdade da razão? Em que sentido se pode dizer que essa liberdade liberta o ser humano de si próprio? A liberdade da razão é a liberdade de reconhecer um conhecimento verdadeiro. Quando um conhecimento é verdadeiro, essa veracidade independe da liberdade humana de aceitação.
Nesse sentido, a verdade tira a necessidade do uso da liberdade, uma vez que, por si só, liberta o ser humano de ter de decidir sobre o conteúdo verdadeiro. Sendo assim, a liberdade da razão é a única liberdade ao qual ela trata aí uma verdade anterior à liberdade de se escolher. 1 mais 1 é 2? Isso é um fato. Então, nós temos aí a razão que vem antecipadamente à liberdade. Nós não temos como falar e explicar um porquê que seja contundente e verdadeiro que 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 é 2. Essa é a razão. Essa é a verdade. Então, a razão, a verdade que vem nesta razão, ela nos também liberta, de certa forma, de ter que fazer escolhas, ok? Bom, espero que vocês tenham feito a correção aí dos exercícios, possam ter compreendido melhor todas as questões que foram passadas. No próximo vídeo nós vamos para a aula 3, que é referente ao capítulo 3. Ela será dividida em 2 partes. A primeira parte, ao qual nós falaremos da liberdade em Jean-Paul Sartre, e a segunda parte, ao qual nós falaremos da liberdade em Maurice Merleau-Ponty e em José Ortega y Gasset. Ok? Grande abraço, grande beijo a todos e todas. Tudo de bom. Até a próxima.